ministérios. Bom, a gente vai seguir então agora, a gente vai dar sequência à nossa série de sabatinas com os candidatos ao Senado pelo Distrito Federal. Hoje é a vez de Joyvale, do PDT, e estamos também com ela, a Isadora Teixeira, a nossa colunista. Eu já agradeço muito a participação dos dois. Sejam bem-vindos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, muito agradecido pela sua oportunidade de estar falando com o público. Isadora, também muito obrigada por participar das sabatinas. Candidato, assim como os outros concorrentes, os outros candidatos, o senhor vai ter 15 minutos de entrevista e seu tempo começa a contar a partir de agora. O cronômetro está aqui na tela. Bom, o senhor primeiro foi lançado como candidato a vice na chapa de Leila do vôlei, mas mudou e agora disputa a vaga, do DF no Senado. Por que houve essa mudança? Bom, a decisão interna do PDT, a gente achou que ampliava muito o processo para que a gente pudesse atuar mais no Distrito Federal em relação às propostas do Plano Nacional de Desenvolvimento, com uma candidatura ao Senado e uma candidatura a governo. E a outra coisa, a necessidade e importância de, entendo um processo de ganho do Ciro, ajudá-lo no Senado a implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento. Candidato, voltando um pouquinho no tempo, há 4 anos, em 2018, nas últimas eleições, o senhor estava no segundo mandato de deputado distrital, era presidente da Câmara Legislativa e havia uma grande expectativa para que o senhor fosse lançado candidato ao Senado ou até a outro cargo, Só que o senhor desistiu, não se candidatou a nada, passou esses últimos 4 anos dedicado à sua família, ao seu negócio de agricultura orgânica. Agora eu pergunto para o senhor, por que o senhor decidiu voltar à política agora? Bom, primeiro, aquele momento eu saí porque o Porto Seguro para mim é a família. E eu estava num momento precisando muito apoiar minha família, que me apoiou durante 3 mandatos praticamente, Depois, a minha fazenda, o meu trabalho de agricultura orgânica, que é meu sonho, também me pedia para voltar. E eu tive que tomar aquela decisão dura naquele momento. Uma decisão para mim muito acertada, porque hoje eu estou com minha família, minha filha mais velha formou agora, e ela mesma, depois de andar na rua, nas ONGs, entregando comida, porque a gente produz comida, as pessoas falaram com ela, por que seu pai não volta, seu pai precisa voltar, e ela mesma fez uma carta para mim, falando, pai, se você quiser, agora eu cuido dos negócios com minha mãe, eu estou aqui. Isso é uma coisa muito importante para a gente, eu fiquei muito realizado, É lógico que a gente que é vocacionado com a política pública, faz por vocação, a gente fica sempre com aquela coisa, poxa, saí, precisava voltar, eu queria pelo menos colocar meu nome à disposição das pessoas, para que eu pudesse colocar também essa experiência que eu angariei no tempo à disposição da cidade, para que as pessoas pudessem escolher simplesmente. Se elas não quiserem, elas não votam. Se elas quiserem, elas votam e eu volto a fazer um trabalho. Mas isso, a minha filha, minhas filhas, a outra também passou na universidade, está fazendo um curso muito ligado a gente que é veterinária. Minha esposa teve a segurança de que eu pudesse sair novamente, porque eu me apaixono muito pelas coisas. E eu me entrego muito, 100%. Eu não sou meio termo, Eu acho que uma gestão pública nesse processo exige uma entrega muito grande, especialmente nesse momento que o país atravessa. Agora, candidato, o senhor é do mesmo partido de Ciro Gomes, até já citou aqui na primeira fala, que se mantém há tempos na mesma posição de intenções de voto nas pesquisas. Qual que é a sua avaliação? Por que Ciro não decola aí nas pesquisas de intenções de voto? A política é uma coisa muito sui generis, A política é uma coisa muito legal. O Ciro tem a melhor proposta, é o mais preparado, mas não consegue ainda colocar para o cidadão a sua pessoa, a sua forma de fazer política. Então, essa questão do estourado, essa coisa vai criando um certo distanciamento das pessoas que não conseguem enxergá-lo como um cidadão como eles. Mas ele é um cara muito preparado, uma pessoa que está totalmente dedicada a isso, a gente sabe disso, eu estou perto, estou bebendo dessa sabedoria do Plano Nacional de Desenvolvimento, da importância que a gente tem de mudar o modelo que a gente vem fazendo no país, e é isso que eu vou fazer. Agora, eu espero decididamente, porque a política é assim, a gente vai colocando as propostas, vai tentando se comunicar com as pessoas para que elas se sintam à vontade, nos sinta próximo, que a gente vai cuidar e que a gente gere essa confiança para as pessoas e elas possam ter a esperança de que algo vai mudar
confiando na gente. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu acho que o Ciro tenta fazer e fica ainda nesse processo de não conseguir essa comunicação, mas eu tenho certeza que a proposta é a melhor e eu quero defendê-la e vou colocar isso de uma forma muito clara, porque eu tenho uma posição muito clara. Candidato, hoje a campanha ao Senado aqui no Distrito Federal tem duas candidatas aí que se destacam nas pesquisas, as duas ex-ministras, né, Flávia Arruda e Damares Alves. O senhor aparece ali em terceiro, né, colado ali com outros candidatos. Como é que o senhor tem trabalhado, pretende furar essa polarização e se destacar? Bom, eu acredito que eu tenho bastante bom senso, bastante responsabilidade, tenho experiência acumulada, currículo, né? E eu vou mostrar esse currículo, minha história para as pessoas, de uma forma muito clara, muito tranquila, né? A gente tem muitos projetos, muitas propostas, eu tenho uma candidata ao governo que é a Leila, né? Que a gente vai auxiliar muito, e temos muitas propostas no Senado e eu vou colocar à disposição da comunidade, da população, tentar fazer com que as pessoas enxerguem isso, né? Há um modelo de polarização, eu estou aqui para cuidar de Brasília, eu serei o senador de Brasília. É claro que o Senado é a Casa da Federação, é a Casa dos Estados, por isso tem 3 por Estado, não é igual à Câmara Federal, que depende da população, mas eu quero cuidar da nossa capital, que é a capital que tem como vocação ser a capital da América Latina. Ela tem que deixar esse processo provinciano. E eu acho que o Senado é um espaço de articulação, eu sou um articulador, eu mostrei isso nos meus mandatos, né? Veja que eu ganhei para ser presidente da Câmara, contrário a um governador, isso não é normal, porque a gente gera confiança, né? Então as pessoas confiam no que a gente fala, a gente cumpre o que fala. E isso eu acho que na política é fundamental, é esse rito do acordo cumprido na política é fundamental. Eu quero mostrar isso para a população, mostrar o meu trabalho, que eu acho que é assim, né? A gente mostra, olha, eu sou Joy Vale, eu vim lá da Malunga, eu sou produtor rural, produzo alimentos de qualidade, trabalho dessa forma, fui feirante, depois cresci, hoje eu sou empresário, emprego gente, formo pessoas, fui deputado 2 vezes, fui secretário nacional, portanto conheço de orçamento federal, fui secretário local, portanto conheço o governo, a máquina do GDF, e eu queria agora estar no Senado, em paz com minha família, com o meu porto seguro muito claro, me dedicar integralmente a melhorar essa cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Candidato, o senhor falou sobre propostas, né? Se eleito, qual seria a sua primeira proposta, primeiro projeto apresentado ali no Senado? Bom, o Senado é um espaço para fazer muitas coisas, né? A gente precisa dialogar muito para achar os espaços para trazer os recursos para cá, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente tem 3 coisas muito importantes nesse momento. A primeira é emprego, é renda. Nós estamos aí com entre 300 e 400 mil desempregados. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar nisso. E como fazer isso, né? A gente tem um eixo Brasília-Goiânia, que é um eixo de desenvolvimento fantástico e a gente quer atuar nisso. Aí, lógico que tem uma série de outras coisas, como o BRB como banco de fomento, trazendo cadeias de agroindústria para o entorno, que a gente já começou a comentar. E o mandato do Senado nos permite estar ali com 81 dos estados, reinaugurando, revisitando o Pacto Federativo, onde eu quero trabalhar com um processo não de guerra fiscal, mas de cooperação fiscal. Então, renda é uma coisa fundamental, nós precisamos trabalhar, fazer isso. É claro que a transferência de renda, os programas são muito importantes, mas eu preciso ter programa de transferência de renda com ascensão social, senão vira politicagem, como a gente vê o tempo inteiro, né? Se eu não tiver um programa de transferência de renda com ascensão social, eu não consigo, vai virar a coisa como se eu quisesse que as pessoas ficassem dependentes daquele governo que entra. E não é nada disso, eu acho que transferência de renda ajuda nesse processo, mas com ascensão social, emprego. Essa é uma coisa fundamental e é no Senado que a gente pode fazer todo esse trabalho fiscal, né? A gente fala de reforma administrativa, né? Então eu acho que é uma coisa fundamental onde a gente possa dar segurança ao servidor público, porque é o servidor público que mantém a política pública de Estado, não a política de governo, e a gente está num momento onde há uma desmotivação geral das pessoas, porque elas não acreditam mais em nada. Então a gente quer trazer conhecimento, experiência, para que a gente possa definitivamente resgatar a autoestima do servidor público através de políticas públicas que eles possam se sentir pertencentes ao Estado. Isso eu sei fazer, isso eu estou fazendo, eu faço em todas as instituições que eu passei, fiz isso na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui, criei os programas de formação, que a gente faz isso a partir da educação e da formação. A gente quer trabalhar muito o modelo de educação que a gente desenvolveu, trabalhou e construiu, na época ainda
Eu tive um trabalho com o Dom Mauro Morelli, lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, onde a gente vai fazer esse projeto da alimentação do escolar, né? Porque hoje a sociedade tem fome e as crianças se alimentam na escola. Só que a escola só dá alimento de segunda a sexta, e sábado e domingo, e durante as férias. Porque as pessoas, essas crianças que vão para a escola pública, que têm necessidade de se alimentar, não tem dinheiro para viajar nas férias. Então a gente tem um projeto muito grande, que a gente chama de alimentação do escolar, para que a gente possa resolver isso, e com isso a gente transforme a escola num epicentro de mudança da comunidade, né? Então essa é uma outra coisa. Agora, candidato, nós temos também umas outras perguntas mais específicas. Claro. O senhor é agricultor orgânico. Quais são suas propostas para o agronegócio? Quais seriam suas propostas para o agronegócio, se eleito? Eu acho que a gente tem uma condição assim, nós somos uma locomotiva do mundo em produção de alimentos, e a gente tem um complexo de vagão, né? A gente se acha vagão. Então eu acredito que Brasília, Distrito Federal, nossa unidade, tem 5 centros da Embrapa. A primeira coisa que eu quero fazer é cuidar da Embrapa, ser o senador da Embrapa. A Embrapa não tem recurso para pesquisa. Eu quero colocar recurso, seja de emenda de comissão, que eu acho que é uma coisa que a gente tem espaço, seja dos fundos, né, do fundo do agronegócio especialmente, mas criar um modelo de legislação que eu não permita que a Embrapa fique sem orçamento para pesquisa, porque ela é uma mola propulsora. Se nós olharmos 20 anos atrás, 30 anos atrás, a safra brasileira, a gente vai ver o tanto que mudou. E mudou como? Mudou com tecnologia que a Embrapa trouxe, né? Desde a questão dos risóbios, que fazem a fixação biológica de nitrogênio na soja, que é uma coisa que se economiza bilhões de dólares ao ano, a gente precisa dar esse retorno para essa empresa de pesquisa maravilhosa. Então, falando de pesquisa, a gente quer colocar recursos na Embrapa, e isso já é uma alavancagem enorme, porque a gente está falando de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é a base, é o insumo primordial para o agro brasileiro, e a gente quer trabalhar isso de uma forma muito forte. Candidato, voltando agora ao cenário nacional também, né? Em eventual segundo turno Lula e Bolsonaro, o senhor vai de quem? Bom, eu tenho um campo, né? Eu vou atender ao campo que eu estou, o campo que eu pertenço, e a gente vai atender a questão partidária. Lógico que a gente tem muita vontade que o Ciro cresça, porque assim, ele tem as respostas, né? A gente quer ajudá-lo nesse Plano Nacional de Desenvolvimento, e vamos fazer o possível para que isso aconteça, e eu vou me empenhar como candidato, como senador, para que a gente consiga avançar nisso. Agora, candidato, uma grande preocupação aqui no Distrito Federal é a questão da saúde. Dentre as propostas, né, que o senhor listou agora, eu não vi alguma a respeito da saúde, Sim. né? Tem uma coisa muito interessante. Eu, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, montei um projeto com a Universidade de Brasília aqui, mas a gente botou no Brasil inteiro. Tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente quer estar falando da doença que é o hospital. É a questão hospitalocêntrica que chama a atenção, porque é ali, tá duro, tá difícil lá, né? Mas a gente tem que trabalhar a política pública da promoção de saúde. Se a gente for ver, a grande parte do custo está ligado a doenças crônicas, que são a diabetes, a hipertensão e etc., né? Até os acidentes de trânsito. Então, se a gente vem para trás num projeto de mais longo prazo, e é o que precisa, não dá para você, lógico, mexer com os hospitais, verba para a construção de hospital, tudo isso faz parte do trabalho do senador, né? E a gente quer isso, a Leila tem propostas de construção de hospitais, a gente vai estar sem dúvida ajudando nisso, mas a gente vai estar muito mais trabalhando nos programas de promoção de saúde. Eu acredito que a grande saída para a gente, eu tenho um projeto chamado Comunidade Sustentável, que envolvia alunos de universidade de último semestre, de nutrição, educação física, agronomia e veterinária, olha só, né? E isso ia para dentro dos bairros aqui em Brasília, para cuidar das pessoas. O nutricionista, porque as pessoas se alimentam mal, né? Então, obesidade, diabetes, obesidade infantil, nós temos uma epidemia de obesidade infantil, há uma epidemia de sobrepeso. A gente precisa tratar disso, tratando disso, e aí a gente sabe como. Lógico que hoje a gente fez, na época, os agentes comunitários de saúde com Palm Tops,
né? Agora a gente faz isso com smartphones. Então é trabalhar a tecnologia. A gente tem um grande trabalho, um grande projeto para a saúde junto com a Universidade, com a Faculdade de Saúde. Eu tenho a professora Fátima, que participou do nosso projeto lá atrás, com os Palm Tops. A gente quer fazer uma grande inundação de promoção de saúde no Distrito Federal, levando recurso para isso. Candidato, eu acredito que esses segundinhos finais são para as considerações finais do senhor. Ah, muito bem, eu agradeço muito. Eu tô entregue a isso, entregue à campanha. Lógico que campanha é uma coisa maravilhosa, onde a gente ouve as pessoas estão abertas a falar, a criticar. Eu queria pedir muito o apoio das pessoas para que a gente possa construir, levar a nossa experiência, trazer de volta para a política. Eu estou voltando para a política para realmente me dedicar, me entregar completamente a melhorar a nossa grande cidade, a nossa cidade maravilhosa que é Brasília. Tá ótimo. Muito obrigada, candidato Joy Vale. Isadora Teixeira, nossa colunista, mais uma vez obrigada. Até uma próxima.